Pronto. Sim, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a resposta? Ou a gente pode seguir no comentário de Miramês? Então vamos lá. O Sol não é a única fonte de luz do universo. Até as crianças deste século conhecem esta realidade. Primeiras lições de astronomia nos ensinam essa verdade, mostrando-nos a classificação das estrelas. Os sóis são inumeráveis na extensão infinita da criação. Se o Sol é uma estrela de quinta grandeza, e as classificadas na quarta, terceira, segunda e a primeira, sem estar ao par das quantidades dos sóis, mas, para dar uma ideia, são do nosso conhecimento, bilhões deles, alguns iguais ao nosso e outros em melhores condições, onde se concentram a energia, dando e alimentando vida em todas as direções do cosmos. Fredo? Pode prosseguir, né? Tá claro, né? Ok. Ninguém é privado das bênçãos de Deus. Todos nós recebemos o que necessitamos para viver. É de raciocínio comum que não podemos dizer que onde não há calor não existe vida, que onde falta a luz visível escapa a inteligência. Os recursos da divindade são inumeráveis. Os espíritos tomam corpos diferentes nos diferentes mundos em que habitam. Há almas que pouco dependem do exterior. Elas vivem na própria luz que as circunda. O ambiente que conheces na Terra ainda se apresenta muito grosseiro diante de mundos venturosos, onde espíritos de alta hierarquia estão estagiando, bem como existissem planetas inferiores em comparação ao com o teu, em que os seres, se podemos dizer humanos, estão desabrochando os primeiros traços da razão. E a sua inferioridade na escala de ascensão requer um mundo de constituição pesada, de ar, alimentos, água e tudo mais nas mesmas condições. Ou seja, pesados, né? Constituição pesada. Deus fez de tudo com abundância, dependendo das inteligências procurarem ser obedientes às suas leis. Cada globo se apresenta na escala dos planetas com diferenças inumeráveis no tempo e no espaço, por motivos diversos, e essas diferenças é que tornam o universo em harmonia e beleza indescritível. É o cinetismo divino que faz gerar e despertar os valores da vida. É certo que existem muitos segredos a desvendar e sempre vão existir, pois eles nos dão esperança e nos fazem trabalhar buscando a própria vida na sua plenitude. Alfredo? Você pergunta se pode prosseguir, se todo mundo está entendendo, se quer alguma explicação. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Você parou num lugar que não é parágrafo, não. A vida não depende da luz do modo que pensas. A luz é que depende da vida que a sustenta e da expressão do universo. Aí, parágrafo. Alguém quer comentar alguma coisa, falar? Prossiga.
Nunca podemos dizer que somente existe vida onde houver condições iguais às da Terra. Nunca poderemos dizer que todas as formas físicas dependem de carbono, ar, água e outros elementos indispensáveis ao corpo na Terra. Isso seria diminuir a sabedoria de Deus, que, assim como fez o clima da Terra para viverem nele o homem, o vegetal e os animais, poderia fazer mundos diferentes para viverem neles outras raças com corpos compatíveis com o ambiente. E essa é que é a verdade. Não penses que o homem é o rei da criação. Todos são irmãos na Irmandade Divina do Tempo. Porque tudo que existe saiu das mãos generosas do Criador. Pergunte se alguém quer comentar. Alguém quer fazer alguma reflexão aí? Prossiga. Eu tenho uma reflexão. Pois não. Ele está falando, né, que a vida não é exatamente igual em todos os planetas. E ele está falando que nem toda a vida depende diretamente da luz, né? Então, a gente tem exemplos até aqui no planeta Terra, né? A gente tem bactérias que utilizam, por exemplo, compostos contendo enxofre para produzir seu próprio alimento. As plantas utilizam a luz para produzir seu próprio alimento, né? Elas utilizam a luz do sol como energia que faz com que a água se junte com o carbono. Quando a água se junta com o carbono, ela produz glicose. Mas tem bactérias que fazem essa produção de alimentos sem luz. Então, se no nosso planeta a gente tem exemplo, né, de que a vida pode se dar, né, sem luz, imagine outros planetas. Só complementando aí, a gente não precisa ir tão longe nessa imaginação. Vamos citar aqui o que o homem está conseguindo, certo, explorar, o que ainda está tão distante de conhecer-se, é a profundeza dos oceanos, né? Onde nas imensas escuridões existem seres, né, que têm a sua própria luz. Então, essa luz que nós recebemos, nos fornece para a vida, certo? Existem outros cantos, com certeza, como nas profundezas do oceano, escuridão, a vida existe. E seres iluminados lá dentro, certo? Então, assim, a gente não pode simplesmente ficar preso a esse contexto do que nós conhecemos, certo? Temos isso aqui, mas existe uma imensidão de possibilidades que não é do nosso conhecimento e que é difícil para alguns aceitar isso, né? É aquele que eu só acredito se for comprovado, mas existem coisas que estão distantes, né? Perfeito. Para essas comprovações. Perfeito, perfeito. Podemos prosseguir? Pode. Ok. O teu sol, em comparação com a grandeza de outros que brilham no... Oi, Rafael, Pode falar. eu queria falar um pouquinho. O que eu vejo é o seguinte, a gente lê e como a gente já estuda o espiritismo, alguém leu alguns livros e desenvolve a mente para o lado, vamos dizer, espiritual, né? Que Jesus trouxe para nós com os dizeres de Jesus, né? E sabe que ao redor da Terra existem bilhões e bilhões de planetas. E a gente imagina que e lê e vê nos traz uma evolução enorme dentro do contexto espiritual que a gente acredita, porque a gente tem uma base
espiritual de ter lido várias vezes, vários livros e tal. E a serventia, né, desses textos serve para a gente e para aqueles que é um reduto muito pequeno, que são os espíritas. Se abrangesse uma parte, vamos dizer, 50% do nosso globo, aí a gente tinha uma vida totalmente diferente, não tinha? Eu acredito. Mas agora isso não é divulgado, porque eu acho que poucos espíritas conhecem esse livro de Miramês, poucos. Otebo? Dentro do espiritismo. Posso fazer um complemento aí ao que você está dizendo, onde você diz que poucas pessoas, quer dizer, um pequeno percentual da humanidade, tem a possibilidade desse conhecimento. Mas os espíritos... Essa crença, né? Mas os espíritos já nos disseram que a doutrina espírita não é a religião do futuro. É o futuro de todas as religiões. Então não precisa todos serem espíritas. Bem, eles estão dizendo isso. Agora esse futuro, ninguém sabe quando, né? Porque cresce muito pouco. Cresce muito porque é difícil você acreditar, entendeu? É difícil. Tudo tem o seu tempo. É isso que vai ser agora a próxima coisa. Vamos lá. Vamos lá. O teu sol, em comparação com a grandeza de outros que brilham no infinito, não existe. Rapaz, ele foi bem contundente aqui, né? Não existe. Solzinho, né? É tão pequeno Solzinho. Que é tipo desprezível, né? É uma simples luz bruxeleando no universo. Como que riscar... Sabe o que é bruxeleando? Sabe o que é bruxeleando? É quase apagando. É aquilo que fica apagando, quase apagando. Quando você pega uma vela, ela fica... risca um palito de fósforo, né? É uma simples luz bruxeleando no universo, como que riscada por um fósforo. E tudo vem de Deus, que ora chamamos a grande luz, por não compreendermos nem conhecermos outra expressão que ele possa retratar a grandeza. A vida e a sabedoria são muito engenhosas. Cabe a nós buscar seus valores permanentes. Porque dizer a todos que nos seguem pela leitura... Podemos dizer, não é? Dizer, né? Podemos dizer a todos que nos seguem pela leitura que as próprias trevas serão luzes que dormem, porque o Senhor vibra em tudo e é tudo que vive. É bonito isso, né? Deixa eu fazer um comentário, senhor, a respeito disso. As trevas são luzes que dormem. Deixa eu fazer um comentário disso na questão daquela de tudo tem o seu tempo, tudo há o seu tempo a ser chegado. Estava lendo agora, ontem, uma reportagem de um grupo de cientistas que descobriram que o Sol não é uma bola de fogo que a maioria dos cientistas diziam ser. Olha quanto tempo não faz que o pensamento científico, né, a teoria científica, que o Sol era uma bola de fogo. E esse grupo de cientistas agora, certo, descobriram que o Sol não é uma bola de fogo. Ele é um planeta de uma atmosfera de hidrogênio bastante condensada, certo? Que o condensamento das suas moléculas se transformam em hélio e causam radiações atômicas, aquilo que a gente vê naqueles vídeos da NASA, aquelas explosões atômicas, aquilo ali não é um fogo, certo? Então, o tempo que passou para que se descobrisse que o Sol não é uma bola de fogo. Então, tudo tem seu tempo, como teve o tempo de nós chegarmos
ou pelo interesse, ou pela dor, por qualquer motivo, em busca do conhecimento da verdade que nos possibilitasse transformar a nossa consciência íntima para seguirmos outros caminhos, onde chegar também o dia dos nossos irmãos que ainda estão redutíveis, né, quanto às verdades do Criador. Perfeito, perfeito. Eu também acredito que vai ter um momento que certas descobertas vão se expandir. Vai ser impossível conter, né? Eu acho que eu já li em algum lugar que reencarnação vai ser uma coisa normal, né? Todos vão falar em reencarnação. O materialismo vai ser um paradigma deixado para trás. Então as pessoas vão passar a repensar tudo, né? E eu acho que não está muito distante disso, não. O materialismo está em crise aguda. Eu acho que daqui a alguns poucos séculos aí estaremos. Vão existir outros sistemas transitórios que ainda não são perfeitos, certo que nós vamos passar por esses sistemas que vão surgirem, até chegar àquele sistema em que o mestre nos deixou, certo, para seguir. É isso. Bom demais. Então fica claro aí, né, pessoal, que os planetas podem até ser diferentes da Terra, mas isso não significa que eles não possam ter vida, né? As condições de vida não são só as da Terra, né? Podemos seguir para o próximo texto? Pode, sim. Esse é imenso, né? Esse aqui é imenso mesmo. Então vamos lá. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Isso aí é um comentário do próprio Kardec, não é isso? É isso. É. Então vou lá. Os povos hão formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião de há muito tempo partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? Que os nossos irmãos evangélicos muitas vezes interpretam tudo ao pé da letra, né? E acabam não extraindo ali o sentido real, né? Que deveria ser extraído. A questão de ter sido Adão como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pereceu em determinada época. Pareceu em determinada época tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto, e no entanto a terra gira, malgrado aos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo à sua própria razão. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias, e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã.
Anteriormente, a Terra não existia. Foi tirada do nada. O texto formal é: eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil. Achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião insulada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Então, falando que com o progresso da ciência, né, não tem mais como a igreja e outras instituições religiosas fingirem que não existe, né? Embora tentem, mas chega um momento que o indivíduo fala, não é possível isso, né? Teve assim, só para contextualizar, teve uma aluna minha que no primeiro ano falava que não acreditava que os dinossauros existiam. Dizia que era uma farsa. Enfim, se não estava na Bíblia isso, então era mentira. E no terceiro ano, ela estava convencida do contrário. E, na verdade, os fósseis eram evidências de que a vida progride e muda ao longo dos milhares de anos. Então, não dá mais para se esconder disso, né? E até a Igreja Católica, né, com certas ressalvas, mas até a Igreja Católica hoje considera, né, coerente e correta a teoria evolutiva, a seleção natural, né, de Darwin. Então foi um grande avanço aí. Alguém quer fazer algum comentário? Posso prosseguir? Avance. Vamos lá. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que diz a Gênese, que é um livro espírita, né? Codificado por Kardec. Ele está se referindo à Bíblia, né, Alfredo? Não, nós temos na Bíblia, eu também tenho. Ok. Havendo apenas anotar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas, conformemente à lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor ou menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente, não. Fora mister fazer-se da divindade... Mister. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nola mostra sob o aspecto mais grandioso e mais acorde... É acorde mesmo, é? É. E mais acorde em concordância, né? Certo. E mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. De acordo nesse ponto com Moisés,
A ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como sendo o do dilúvio universal o ano 4654 da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem. Atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum da sua presença, nem da dos animais de igual categoria, do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que de um momento para o outro se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que, a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato, como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo, e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com a exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que nessa época as Índias e outros países também estavam florescendo, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que o 24º ao 18º século, isto é, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações do caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir essa influência, a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedade. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas.
Como, porém, se explicará a existência delas, atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose quanto a hipótese de que uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou. Que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada. Que o dilúvio de Noé é uma catástrofe parcial confundida com cataclismo geológico. E atentando-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos. Isto faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas as doutrinas que podem cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando de par com a ciência. Esse o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao cepticismo. Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou fazer um comentário que nem um traço do que o Kardec falou. Né? Na minha pequenez, orar de alguma forma. Bom, o que nós vemos do que Kardec falou, certo, foi tudo a respeito do que nós já, pelo menos os mais velhos, têm conhecimento, né, que nós somos herdeiros, né, da Igreja Católica, pelo menos eu, amado na minha crença na Igreja Católica, mas depois eu tive que, pelas respostas que não tinha, buscar outro conhecimento. Então, o que ele nos fala, sabe, é exatamente do que foram escritos pelas interpretações, né, daqueles que ainda não tinham preparo, não tinham conhecimento certo da luz da verdade. A gente pode tirar pelos escritos científicos, pela ciência arqueológica, mente a ideia de que a raça humana veio de Moisés, 8.500 anos antes de Cristo. Os arquivos fósseis, a arqueologia encontrou os primeiros traços da escrita há 4.000 anos antes de Cristo. Aí derruba qualquer teoria que venha dizer que a humanidade fez depois de Noé com aquele dilúvio. Naquele tempo não se tinha, sabe, as possibilidades, as condições de hoje, certo? Se notificar o que acontece. Então pode ter acontecido sim um dilúvio, mas assim, pelo menos é o que eu acredito, em algum lugar, certo, que, como tem tantas cidades aí que estão essas coisas todas, mas aquilo que ficou na história, certo, e na interpretação dos homens, de alguns, certo, isso se deu como se fosse o final, certo, acabado, certo, por água.
Eu vou citar uma coisa que não, de repente foge aí um pouco aí, mas só para a gente ter uma ideia. Um cientista, pedagogo, ele criou uma tese pela questão da interpretação que se faz das coisas. E ele juntou 50 pessoas e botou numa sala de aula. Veio um pequeno trecho, leu, certo? E passou a cada um aquele pequeno trecho para que cada um descrevesse o sentido daquele trecho que ele escreveu, para ele ver o que mais se aproximava daquele contexto, daquele. Os que estavam próximos dele, nas primeiras filas, tiveram um entendimento maior daquilo e descreveram, certo? Aproximando-se do que era, certo? A veracidade daquele texto. Mas, à medida que foi se afastando aos últimos, ele descobriu que começou a haver grandes distorções naquilo em que realmente o texto, certo, comentava. Então, assim, a gente pode ter a ideia de que, certo, os grandes, os intérpretes das histórias antigas, dos pergaminhos, alguma coisa que geraram os livros de história, Bíblia e outras coisas que se dizem sagradas, certo? Esse conhecimento, né, que hoje em dia a doutrina nos traz. Em 1956, a doutrina se estabelece na Terra, na França, e o primeiro código que ele traz é o Livro dos Espíritos, da ciência, da filosofia e da religião. O que nós estamos estudando é a parte científica. Logicamente que tem a filosofia e tem a religião. 1856, século XVIII, século XIX. Agora é que a ciência está começando a descobrir, não para comprovar que o espiritismo, que a doutrina espírita falou, é porque não se pode exatamente negar a evidência dos casos. Carlos, você falando aí, eu me lembrei lá de Parnaíba, viu? Né? Nasceu lá, não foi? Você nasceu em Parnaíba, não foi? Foi. Eu estava no Colégio São Luís. Você já conhece o Colégio São Luís, não é isso? Estudei lá também. Estudou lá também, né? Foi. São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. E um padre daquela época, ele era também professor no São Luís. E ele dizia para nós, em sala de aula, que quem faltasse a uma missa ia para o inferno. Isso entrava na minha cabeça e eu ia, todo domingo, eu ia para a missa lá na Santa Casa, que você conhece também. Eu conheço. E tinha aquilo na cabeça. Então, só depois, quando eu comecei a estudar mesmo espiritismo, foi muito mais na frente, é que eu me libertei disso. Mas eu ficava pensando que eu ia para o inferno. Você está falando dessa coisa, desse fato aí, dessa experiência sua? Me permita aí também eu falar só um pouquinho. Lá em Parnaíba, eu cheguei a participar da católica sendo acólico, que dizia que nós ajudávamos na celebração da missa. A gente vivia meio
encarnado. E quando eu era naquela missa que o galo canta, como é que é? A missa, acho que é a missa do Natal, né? Natal, né? Aí estávamos todos nós vestidos de batina, com aquelas coisas todas, com aqueles castiçais. E na frente da igreja de São Sebastião ali, que o povo ficava para trás, tinha aqueles... um cercado não, uma coisa assim de madeira que separava o altar das cadeiras, dos bancos. E a gente ali, e a coisa demorando, e o nosso superior, o nosso instrutor, lembro muito Deus, que Deus tenha ele chamado Frei João de Deus. Aí ele disse, Frei João de Deus, chamei ele assim, ele baixou, por que está demorando tanto acabar a missa? Aí ele disse assim, porque está faltando encontrar naquele livro ali, que é aquele livro grande que o padre abre, encontrar naquele livro ali uma gota de sangue. Eu fiquei assim, mas por que uma gota de sangue ali? Ele fez, pois é, se não encontrar aquela gota de sangue, o mundo se acaba. Aí a pessoa, cabeça, né, pai? Aí eu disse, rapaz, isso não é possível. Eu comecei a saber de isso, porque aí depois eu perguntei, encontraram a gota de sangue, o mundo não acabou. Aí eu vi que eram coisas infundadas, aí deixei. Vamos adiante. Vamos isso. agora a Miramês. A Miramês. Vamos ver o que é que Miramês fala a respeito desse apanhado geral que Kardec fez tão bem. O dia certo da criação da Terra e o momento em que surgiu o homem na face da mesma escapa. Vou ler de novo. O dia certo da criação da Terra e o momento em que surgiu o homem na fase da mesma escapa a qualquer inventiva que deseje oferecer os dados exatos para a curiosidade humana. Alguns escritores modernos atiram críticas desrespeitosas ao velho livro iniciado pelo legislador hebreu, por este dizer que a Terra foi feita em 6 dias apenas. Esquecem-se, esses defensores da verdade, que a própria verdade, em se visitando a humanidade, veste a capa da relatividade, para não ser um veículo de perturbação. Muitos segredos existentes na Bíblia estão em forma de parábolas ou envolvidos na letra para oferecer conforto às variadas classes de criaturas. Encontramos esse processo de comunicação no próprio Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usou as parábolas para falar à multidão. Esse modo de falar, por vezes, atravessa séculos e mais séculos, conduzindo a mensagem para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, como ele mesmo se refere aos ansiosos pela verdade. A própria ciência moderna nos dá uma visão da paciente mutação das coisas. Vejamos a transformação do carvão em diamante feita pela natureza em milhões de anos. Nada é feito com violência. Observemos a petrificação de animais encontrados nas rochas e a própria pedra, que já foi água em passado de difícil demarcação. Se o crítico de hoje se colocasse no lugar de Moisés, o que iria escrever sobre a criação? Talvez os mais endurecidos dissessem que não escreveriam nada para não dizer da forma que foi dito. Por isso é que nenhum desses foi Moisés, porque era preciso iniciar do modo que o mundo espiritual achasse mais conveniente. O legislador foi um instrumento dos espíritos superiores. Deu início a uma obra grandiosa que persiste até nos dias em que vivemos. Admirada e seguida, respeitada e comentada, vivida e interpretada à luz de todas as épocas. Pergunta se alguém quer comentar.
Alguém quer fazer algum comentário sobre esses parágrafos? Parágrafos. Prossiga. O fanatismo em torno da Bíblia é obra dos homens que ainda não alcançaram o bom senso, pois ele existe em todas as religiões, senão na própria ciência ou filosofia. Compete a cada um de nós estudos sérios sobre a matéria e uma meditação respeitosa sobre os assuntos ventilados no livro sagrado, chegando à conclusão de que o bem feito por ele em todo o mundo ultrapassa as nossas esperanças. Em outras coisas, o próprio Jesus a chamou de lei, dizendo: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E o Novo Testamento sentiu-se seguro ligado ao velho, como criança obediente ao Pai, para depois ajudá-lo no seu roteiro de novas eras. O mestre tinha grande zelo no cumprimento das Escrituras, pois foi ele mesmo, do mundo espiritual, que enviou Moisés e os profetas no anúncio de todas as verdades, do modo que elas foram preparadas para depois consolidá-las com a sua própria presença, que o mundo recebeu como um prêmio dos céus, para nunca mais se esquecer dessas bênçãos de Deus aos filhos da terra. Fredo? Pergunta se alguém quer comentar. Alguém tem alguma reflexão a fazer sobre esses parágrafos? Podemos seguir? Eu vou fazer só uma observaçãozinha aqui. Uma observação de... Eu acho que também só um comentário assim do que eu entendi, né, da minha compreensão. Pode falar. Estou ouvindo nada. Através disso aqui, das palavras, hoje em dia, eu vejo assim, uma confusão dentro da lei de Deus, né? Informações que não tem nada a ver, interpretação de cada um, como foi citado já aí o Antônio Carlos. Então, dentro desse contexto da mídia toda, realmente vai surgir só uma única religião, que vai ser a lei de Deus. Entendeu? Porque todas essas metáforas, essas coisas que falam, se você for vir hoje um católico, ou hoje um protestante, qualquer afirmações que, para mim, são um pouco absurdas. Mas eu respeito porque conseguiu interpretar. Eu vendo agora aqui, realmente, não foi as metáforas não foram bem interpretadas mesmo, não. Meu modo de ver disso aí, o dia da criação, é confuso. Para mim, ele é muito confuso. Dentro das interpretações que tem em outras religiões. Perfeito. Thaís, você não ia falando? Quer falar? Sim, tio, falar do que eu compreendi. Exatamente, é como o Júlio acabou de falar, mesmo, que é confuso as interpretações. Mas uma coisa que eu li anteriormente, e a gente viu que a tradução, antigamente, do hebraico, do aramaico, eles não tinham eles não tinham
uma tradução para todos os idiomas, e isso dificultava, com assim, uma pobreza de linguagem. Então, aí é como fala logo no primeiro texto, o esclarecimento de Kardec. Ele diz, né, que, de acordo com os estudos, vai da capacidade, da inteligência dos homens, a sua interpretação, o seu conhecimento. Isso se deu em várias linguagens, do inglês, do francês, do alemão, e cada um foi colocando a sua interpretação. Como a gente sabe que em tudo na vida, tem um homem de bom senso e tem um homem que não tem, puxa muito para si. Foi colocando, acrescentando o seu ponto de vista. O mais interessante, que eu chamo a atenção assim, só para falar o que eu acho, assim, quando a gente acha confuso, é que a doutrina espírita ela é baseada na ciência, nos estudos. Por mais que alguém fale, acrescente uma vírgula, acrescente um ponto de vista diferencial, a gente vai ter a oportunidade de testificar, de testemunhar através dos estudos, da ciência, dos experimentos e da própria Terra, planeta, como está escrito aqui, olha. Por mais que você queira ir de encontro com o que o povo... As escrituras sagradas estão erradas? Não, de jeito nenhum, porque o emissário de Deus, Jesus, veio testemunhar. Ele diz, eu não vim destruir a lei, e sim dar testemunho dela. Ou seja, ele veio esclarecer através também de parábolas, porque aquelas pessoas só tinham compreensão, o limite da inteligência, da compreensão, da evolução ainda era pequena, então ele fazia aqueles comparativos por parábolas, mas dando exemplo. Porque Jesus, o emissário de Deus, ele foi o exemplo vivo. Ele não só falou por parábolas, mas ele demonstrou como fazer. Em se tratando do nosso planeta, como aqui no livro, como Marinês também especificou, nós temos, por mais que alguém diga, Deus criou o mundo em 6 dias, há também comprovar que a gente tem fósseis, tem material, que água batendo em rocha, se transformou em mineral. Então, assim, os cientistas vão estudar e vão justificar. O que eu quis chamar a atenção é que, assim, por mais que a gente, às vezes, ache um pouquinho de dificuldade, com os estudos, com os experimentos, a gente tem nada melhor do que o conhecimento mesmo, do que esse estudo que a gente faz. Perfeito. Ok. Vamos encerrar. Então, o último É muito parágrafo interessante. aqui. Vou ler o último parágrafo aqui. É aqui, não te preocupes, né, Alfredo? Não te preocupes em demasia com o dia da criação, na exatidão do termo, nem com o momento em que foi criado o homem, e sim com a urgência do despertar interior das criaturas, dos valores imortais do espírito, onde mora Deus no trono da consciência. Adão é, pois, um símbolo da criatura. Podemos tê-lo como um tronco de raça, como houve muitos. Quem desejar descobrir qual foi o primeiro homem, que faça isso primeiro. Descubra qual foi a primeira flor de uma gigante mangueira florida, que a razão dará a resposta exata do que queremos dizer. Que Jesus nos abençoe. Tentar ter um tempozinho para mim falar, tem? Sim, Pode falar. meu amigo. Já esgotou. Pode falar. Bom, é só um complemento, assim, de toda essa confusão que a gente fala de entendimento, de discordância, essas coisas todas. Isso tudo está na programação da criação, do Criador. Deus criou
todos nós, ida a um objetivo de chegada, ainda muito mais próximo do ponto de partida do que aonde Deus objetivou todos nós chegarmos. Aí isso entra a compreensão de cada um de Deus. Vou fazer por mim. Né? O meu Deus começou, o meu intento de Deus começou, e ele para mim era um velho de barbas comprida, com um cajado na mão, a castigar quem fizesse coisa errada. Esse foi o Deus inicial na minha crença. O tempo passou e ele foi se modificando através de uma consciência maior. Hoje, Deus, para mim, é a ciência maior do universo. É a ciência de todas as ciências do universo. Não tem forma. Deixou de ser aquele velho de barbas compridas e hoje é a luz de todas as ciências, como diz o Espiritismo, é a causa primária de todas as coisas. Então, assim, nós vamos encontrar aqueles que vão discordar, mas tudo está no seu patamar de evolução. A gente tem que ter compreensão, certo? Saber que cada um só recebe o que merece, está aonde realmente necessita estar, no meio daqueles que precisam, no meio daqueles que precisam convivenciar, a escutar aquilo que ele precisa ouvir. Se a gente for falar de Deus como ciência para aquele que acredita que ele é ainda um velho de barbas compridas, o que é que essa criatura vai absorver? Nada. Então, cada um no seu grau de evolução. Isso não quer dizer que nós estamos aqui estudando o Espiritismo, que nós estamos num grau de evolução. Não, nós estamos simplesmente ascendendo um pouco, abrindo as nossas mentalidades, a nossa consciência, o nosso sentimentos, tá? Nos preparando e ainda assim, né? Fazendo esforços para não cair. E caímos ainda. Imagina. Era só isso. Perfeito. Muito bonita a lição. Passar agora para Tebo, né? Conduzir a parte de continuação da reunião. A gente não está ouvindo nada. Glória, serve, Glória. Alô, tá ouvindo? Sim. Agora Alô? estamos. Tá ouvindo agora? Estamos. Eu, assim, quanto à criação, eu queria falar um pouco quanto à criação. Está vendo esse capítulo agora, através de Kardec aí, de Piramide. Eu não acho esse estudo dentro do progresso espiritual muito relevante, não. Científico, de pessoas que de saber como foi, como não foi, chegou à Terra e tal, eu não acho isso relevante para a prosperidade espiritual. Os católicos, os protestantes, todos eles que englobam e têm uma crença
quanto a gente tem que respeitar e ver que eles fazem a parte deles, que eles também têm a libertação de muitas pessoas que vão nas igrejas, que chegam lá viciados, bêbados, né? E eles libertam essas pessoas, independente se o mundo foi criado por Adão ou não. Entendeu? Eu não acho muita relevância nesse nível de melhoria humana, de melhoria espiritual, não. Eu acho que deve ser estudado, deve. Agora, eu não acho que está dentro do livro dos Espíritos, que Kardec fez, uma coisa, querendo chegar ao máximo e pesquisar tudo. Entendeu? Agora, no meu íntimo mesmo, eu não dou muito assim, acho que é relevante demais para a gente ter uma preocupação de saber disso, daquilo. Quer dizer, é o que eu sinto, né? Dê continuidade Vamos lá. Mas que a sua voz seja ouvida. Vamos lá. Agora, nos concentrar, né? E pedir que estão doentes, né? Que estão nas praças, nos hospitais, em suas casas. Vamos pedir aqui pelo nosso PP, né? Lá no Rio de Janeiro, né? No seu apartamento, melhoras, fazer uma corrente do bem, pensamento positivo para eles dois, né? Que está passando por uma dificuldade imensa de doença, pensamentos negativos. A gente mande muito pensamento positivo, bondade e paz para ele. Agora vamos dirigir nossos pensamentos para aqueles que se encontram na vida espiritual, ciclo desse evangelho, abrangendo esse ciclo aqui, passando por todos os bairros dados a nós aqui, eu aqui no Cordeiro, e o Mário e o menino aí em Casa Amarela, Antônio Carlos, e Alfredo Boa Viagem, circular pensamentos positivos até a aldeia, para aqueles que partiram, que se encontram na vida espiritual, aqueles que estiveram aqui conosco, que nos amaram, que nos deram palavras boas, momentos bons dele, com carinho, de todos eles, aquelas pessoas também que não conhecemos, espíritos que se encontram nos umbrais, e todos que estão necessitando de amor, de paz, carinho e de afeto. Vamos pedir a Jesus Cristo muita luz, que iluminem e mostre a ele o bom caminho. Vamos falar também nos que voltar à pátria espiritual levado por coronavírus. Levando pelo coronavírus. Denis, né, nosso primo. Cada um, quem tiver, pense nos seus parentes, nos seus amigos.
Vamos pedir a Antônio Carlos para fazer a prece final. Deus, Pai de infinita luz e bondade, obrigado, Senhor, por mais um dia na vida física, por tudo que nos tem concedido como aprendizado, as nossas provações individuais e coletivas, que nos traz o aprendizado necessário e que tenhamos a consciência do necessário, o caminho a seguir, aquele que o Mestre nos indicou, e que a luz, Senhor, a tua luz, nos envolva, nos fortaleça de coragem, de fé, de resignação, para enfrentarmos as dificuldades, as pedras nos nossos caminhos. Jesus, seja sempre ao nosso lado, como ele falou, não vos abandonarei, e caminhemos, Senhor, dentro das nossas dificuldades, nossas limitações, dando o passo necessário nessa estrada que tu nos deste para chegarmos até vós. E assim sendo, Senhor, passo a palavra para o dirigente para que possa finalizar o estudo do Evangelho de lá na noite de hoje. Que assim seja. Vamos passar para Celeste, né, que vai nos deliciar com a sua voz. Ai, meu Deus. Tem que rir, né? A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é o Mestre, minha esperança é o Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é o Mestre, minha esperança é o Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas longe vêm, querendo me arrastar para longe da presença. A minha vida é o Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é o Mestre, minha esperança é o Mestre. Obrigado, Mestre Jesus. Sensacional, sensacional. Maravilhoso, tia. A esperança é ele, né? Roberta Padilha. Pessoal, então, próxima semana a gente fica com as perguntas. É um novo capítulo, né? Como? É um novo capítulo, não? É um novo capítulo, perfeitamente. Povoamento da terra. Não, aqui a 60 é o princípio vital, é um assunto bem interessante também. Os assuntos do livro dos Espíritos são interessantes. Dá pra gente ficar com 3 para a próxima semana? Será que tempo das 3? Bote 3. Não der 3.
60, 61 e 62, 63, né? Não, 60, 61, 62. Só até a meia-noite. Até o 60. E aí, Mário, tá tudo bem? Ô, Oi, Mário, Thalé, ouvi tua voz. PP hoje não. Não, falei com... Falou com o PP Não, hoje? não. Falei com... Alfredo Nós falou, falamos. não foi, filho? Nós falamos com o PP. Eu vou lá. Eu vou lá. Mas Nós tá falamos com sempre ele que dizendo estava que tá tudo ótimo. bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo Ele bem. fala toda vez, ó, tô ótimo. Ô, Celeste, Oi? falou que você desmaiou. Não, Não, pode Pode não. não, né? Não pode claro não, que né? não. Não,